Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, os santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de entrarmos no tema da nossa mensagem, gostaria de convidar os amados irmãos para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar para que demais pessoas venham ser alcançadas por o Evangelho da Graça de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é: Cristo não morreu em vão. O texto inicial se encontra lá em Gálatas, capítulo 2, eu vou ler do 19 ao 21. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente, em outras versões, morreu em vão, ou debalde. Então, mas essa é uma declaração, que Paulo fala, ao escrever a igreja de Gálatas. Ele fala que ele morreu para a lei, para viver para Deus. Porque Paulo vivia o quê? Vivia realmente a lei. Ele era um perseguidor da igreja, Ele era um perseguidor pelas pessoas adorarem a Deus, por conhecerem a Deus, por estar sempre ali cultuando a Deus. Então ele vivia mediante a essa lei, a essas tradições a qual ele vinha, trazendo de seus passados, de seus familiares, uma tradição mesmo. Então ele vinha baseado na lei. Então ele deixou a lei, ele morreu para aquelas práticas para viver para Deus. Então quando ele recebeu de Deus a revelação, ele morreu para essas práticas e foi viver inteiramente para Deus. Passou a ser perseguido, sofreu muito pelo amor de Deus, por anunciar, a graça, por anunciar o evangelho, por amor a Deus. Mas ele não desistiu. Ele foi em frente. Ele anulou tudo aquilo que era, da lei, para viver somente para Deus. Foi difícil, porque muitas coisas Paulo foi o quê? Aprendendo com o tempo, com a revelação. Ele foi o quê? Ensinando e aprendendo. Porque, amados, viver a sua vida toda em uma prática, de uma hora para outra você receber algo, novo, que não tinha nada a ver com o que ele vivia, é difícil, leva tempo, mas Paulo não desistiu. Paulo preferiu morrer para a lei. Paulo resolveu morrer para aquelas práticas e viver inteiramente para Deus. É isso que está faltando no meio do povo em graça. Morrer para as práticas, judaicas, morrer para essas práticas a quais faziam no sistema religioso, para viver somente a graça de Deus, somente viver aquilo que Deus, o revelou, que revelou a Paulo, e hoje tivemos o privilégio de receber mediante as suas escrituras e mediante a revelação a qual Deus nos deu, onde Ele nos libertou, onde Ele nos deu uma mente renovada para entender claramente o ensinamento. Porque quanto tempo vivemos debaixo de um sistema religioso, vivendo com práticas, poderia até ler isso aqui, mas não vivia de forma mediante a graça, vivia de forma mediante a lei. Por quê? Porque não tínhamos o entendimento, ainda não tínhamos recebido a revelação, ainda não tinha chegado o momento de receber essas grandezas. Então Paulo diz, eu morri para a lei, para viver para Cristo. Ele foi crucificado, ele fala, eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, ele fala que para esse povo aqui de Gálatas, que ele morreu juntamente com Cristo, ele foi crucificado com Cristo. E agora não é ele mais que vive, mas Cristo vive nele. Então é isso que ele afirma para esse povo. Eu tinha o que eu praticava, quem eu era, e hoje quem eu sou. Então eu fui crucificado com Cristo, o meu velho homem ficou lá, as minhas práticas, as minhas cerimônias, tudo aquilo que eu fazia de ruim ficou, com Cristo, morreu, foi crucificado. E fui, ressuscitado com Ele, porque a partir de agora, eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tudo é mediante a sua palavra, tudo é mediante a graça, tudo é mediante, o que Ele me revelou. Então a minha vida agora é uma vida mediante a Deus, como ele fala, a vida que agora vivo no corpo,
Vivo pela fé no Filho de Deus. Então, amados, por mais que ele visse difícil, por mais que viesse aos seus olhos, né, carnais a dificuldade, ele vivia pela fé. Paulo vivia pela fé. Por quê? Porque era difícil, era. Né? Talvez ele era repreendido, ele era massacrado. O que Paulo não passou anunciando essa graça? Mas ele não desistiu, né? Então ele fala, a vida que eu vivo agora nesse corpo, vivo pela fé. Pode vir o que acontecer, mas eu tô aqui com a minha fé ativa. Eu tô aqui firme e forte no Senhor. Porque eu sei que se Ele me entregou essa revelação, se Ele me fez ministro dessa nova aliança, é porque eu conseguirei, eu vencerei, por mais que eu venha ser, né, atribulado, por mais que venha ser difícil, mas eu sei que pela fé no Filho de Deus, eu vencerei, eu conseguirei todas as coisas, porque se Ele me fez ministro é porque Ele tem um propósito para mim, Ele não vai me abandonar. Paulo deve ter pensado isso, né? Eu não sei os pensamentos de Paulo, mas eu estou aqui, né, deduzindo mais ou menos, pela palavra de Deus, o que Paulo viveu, o que Paulo pensou, né? E ele sabe, né, que vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha aí a declaração de Paulo, amado. Então ele olhou que pelo amor, portanto, que Deus, o amor que deu seu filho para se entregar por ele, e hoje ele viver, ele receber do Senhor essa revelação, ele poder anunciar aquele povo, né, a demais pessoas. E ele fala, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Então ele aprendeu que tudo era mediante a fé, tudo vinha da graça de Deus. E se ele, né, fosse fazer as práticas da lei, que fosse pensar que a justiça vinha da lei, Deus tinha morrido para ele, na sua concepção naquela época, em vão. E realmente, amados, muitos hoje estão fazendo a morte de Cristo em vão, estão anulando a graça de Deus, fazendo com que Cristo venha, né, tivesse morrido em vão. E nós anunciamos essa graça maravilhosa e anunciamos que Cristo não morreu em vão, porque nada procede da lei. Ninguém foi justificado pela lei, nem naquela época, nem antes mesmo de Cristo vir. Imagina hoje, onde Ele entregou a cada um de nós uma nova aliança, onde foi derramado sobre nós o Espírito Santo, onde Ele selou uma nova aliança, a aliança da fé, onde Ele nos deu o dom gratuito da fé, onde a salvação foi mediante a graça, tudo conforme o que cremos. Então, como é que podemos anular, como é que podemos fazer, né, e dizer que somos capazes de alguma coisa? Não, mas não somos capazes de nada. Porque se fôssemos capazes de alguma coisa, Cristo não tinha vindo morrer por nós, pelaquela geração. Afinal, Ele morreu pelaquela geração. Mas através da sua morte também Ele revelou a Paulo a sua graça. E através da sua revelação a Paulo, Paulo anunciou a sua graça e podemos ser alcançados pelo poder da palavra. E hoje cremos, né, no Senhor. Então não fazemos a sua morte em vão, porque sabemos que pela sua morte o velho homem foi ali cravado, a lei teve seu fim, e hoje vivemos pela graça, hoje vivemos pelo dom da fé, hoje vivemos pelos méritos espirituais. Então temos que crer somente no Senhor, confessarmos todos os dias o que Ele fez, o que Ele conquistou, o que Ele entregou, o que Ele selou, né? Uma nova aliança para que viéssemos viver uma vida digna, uma vida livre para adorá-lo e para viver, né, livremente na sua maravilhosa graça, sem ordenança, sem condenação. Então, não anulamos a graça de Deus, assim como Paulo diz, não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, Cristo morreu em vão? Não, Cristo não morreu em vão, porque a justiça não procedeu da lei. A justiça procedeu da sua morte. Foi na sua morte que teve a justificação. Foi quando veio a justiça. Houve justificação, houve santificação, houve salvação, houve um povo livre, um povo adorador, onde
onde pode se adorar livremente ao Senhor. É nessa graça maravilhosa. Então não anulamos a graça. Vivemos pela graça, vivemos pela fé mediante Cristo Jesus. E lá em Romanos, capítulo 5, versículo 19, diz: logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão, né, feitos justos. Então, o primeiro homem, como todos sabem, foi Adão. Ele se fez desobediente. Ele se fez desobediente por quê? Porque era debaixo de uma lei. Então, Deus fez ele desobediente. Será que Adão foi desobediente porque ele quis? Não, era um propósito. Ele tinha que vir daquele jeito para quê? Para ter, né, para que viesse aquele pecado, para que o outro homem, o segundo homem, viesse, né, anular tudo aquilo e viesse entregar a sua maravilhosa graça. Porque a primeira lei foi com defeito. As pessoas eram condenadas, as pessoas pecavam. Por que pecavam? Porque a lei, né, quem transgredisse a lei era visto como um pecador, era visto como um traidor, era visto como um condenado, já era condenado. Quem errasse, né, quem não obedecesse a lei. Então, Adão desobedeceu. Deus colocou ele ali, colocou ele naquele lugar lindo, né, no paraíso, e deu uma ordenança a ele: ó, tem todos aqui, você pode usufruir, menos daquela árvore. E os seus instintos foram, né, e desobedeceram. Será que Deus não sabia que ele ia desobedecer? Deus sabia, mas foi para isso. Foi para que pela desobediência de um viesse, né, fossem muitos feitos pecadores. Porque tem o quê? Tem o povo, tem a nação que não é eleita, a nação que não foi salva, né, que são o povo ímpio. Então tinha que ser assim, porque muitos foram feitos o quê? Pecadores. E muitos também, por meio de um homem obediente, que foi Jesus, muitos serão feitos justos. Então essa divisão, tem os justos e os ímpios. Então nessa nossa geração também tem os salvos e tem os não salvos. Pode ter sido salvo pela graça, né, mas o entendimento não foi ainda. Mas também tem aqueles que não foram salvos de maneira nenhuma. Por quê? Porque não são descendentes do Senhor. Pertencem ao primeiro homem, não pertencem ao segundo homem. Como ele falou, muitos, né, pelo primeiro homem, muitos se fez pecadores. Mas pelo segundo homem, muitos fizeram, né, foram feitos justos. Então tem a separação. Tem o povo que são ímpios, são o povo que não herdaram a salvação, estão aqui, são alma vivente, só tem alma e corpo. E tem o povo justo, que tem alma, espírito e, né, corpo. Então nós temos nós estamos inclusos nesses justos. Temos o espírito, alma e corpo. A alma não subirá ao céu. Quem voltará ao céu é o espírito. Alma é sangue, é sentimentos. Então os ímpios só têm sentimentos, só tem alma e corpo. Morreu, acabou. Agora nós que temos o Espírito Santo de Deus, que somos nação eleita, né, fomos salvos pela graça, somos o quê? Temos espírito, alma e corpo. Então morreu, alma e corpo se acaba e o espírito voltará a Deus, como diz lá em Eclesiastes, né, 12:7. O pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Então essa é a nossa certeza, que nós iremos partir daqui para a glória, que esse corpo, né, voltará ao pó e o nosso espírito volta a Deus, que pertence a Ele. Ele é o dono do nosso espírito. Então, pelo segundo homem fomos justos e não fomos mediante... Ninguém foi justo mediante a fé. Fomos justos por Deus, por Cristo, que se entregou por cada um de seus eleitos. E nós fomos alcançados pela revelação da graça. Estamos inclusos nesses justos, né? Nesse conjunto de salvos por meio de Cristo Jesus. E não anulamos a graça de Deus, porque Ele fez tudo por nós, porque não éramos capazes de fazer. Amém. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa revelação. Gratos somos a Ti, Pai.
Te agradeço todos os dias por nos ter revelado essa maravilhosa graça, por vivermos o teu ensinamento, por vivermos a tua maravilhosa graça em nós, vivermos espiritualmente, no Espírito, crendo e confessando que o Senhor fez todas as coisas por nós e vivendo uma vida mediante, né, a obediência em Ti, Pai. E desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? E antes de encerrarmos esse vídeo, eu gostaria de convidar os amados irmãos para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar e comentar se for, né, necessário. Estarei aqui para responder tudo aquilo que estiver ao meu alcance mediante a palavra de Deus. Amém? Melhor dia, abençoados. Graça e paz.